Série Mais Fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Dia 11, Gênesis, capítulo 31 ao capítulo 33. Então Jacó ouviu que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que nosso pai possuía, e do que pertencia a nosso pai fez ele todas estas riquezas. Viu também Jacó que o rosto de Labão não lhe era favorável como antes. Disse o Senhor a Jacó: Volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Lia ao campo, onde estava o seu rebanho. E lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como antes, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, e 10 vezes mudou o meu salário. Porém Deus não permitiu que ele me fizesse mal. Quando ele dizia: Os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia: Os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrado. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me o deu a mim. Chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: Levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Pois vi tudo o que Labão te vem fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizestes um voto. Agora levanta-te, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então lhe responderam Raquel e Lia: Temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos, portanto fazei tudo o que Deus te ordenou. Então se levantou Jacó, pôs os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã-Arã, a fim de ir ter com Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Tendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai, e enganou Jacó a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. Assim fugiu com tudo o que tinha, e passando o rio, foi em direção da montanha de Gileade. No terceiro dia, foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os seus irmãos, seguiu a Jacó por 7 dias, e o alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, no sonho de noite, e disse-lhe: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizestes? Que me enganastes e levastes minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugistes ocultamente e me enganastes e não me fizestes saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos ao som de tambores e de harpas? Nem mesmo me permitistes beijar meus filhos e minhas filhas. Fazendo assim, procedestes neciamente. Eu tenho poder para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Ora, partistes de vez, porque tinhas saudades de voltar à casa de teu pai. Mas porque furtastes os meus deuses? Respondeu Jacó a Labão: Tive medo, porque pensava que tu me arrebataria as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Diante de nossos irmãos descobre o que é teu, do que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. De noite, de modo que Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia, na tenda de ambas as servas, e não os achou. Saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os tinha metido na albarda do cabelo, e se assentara sobre eles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. Disse Raquel a seu pai:
não se acenda a ira de meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos do lar. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, o que achaste de todos os utensílios da tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado? Eu o pagava. Das minhas mãos requeria o furtado de dia e o furtado de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, 6 por teu rebanho, e 10 vezes mudastes o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me enviarias vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho. Tudo o que vês é meu. O que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos uma aliança, eu e tu, e seja por testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu-a por uma coluna. Disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. Tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. Chamou-lhe Labão Jegar Saaduta, e Jacó chamou-lhe Galeede. Disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado Galeede. Foi também chamado Mispa, porque disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis este mesmo montão, e eis esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. Comeram o pão e passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. Então partiu e voltou para o seu lugar. Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó teu servo: Como peregrino morei com Labão e estive lá até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e bodes, servos e servas. Envio esta mensagem a meu senhor para achar graça aos teus olhos. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: Vamos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e se angustiou, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, os bois e os camelos. Porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Ó Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me dissestes: Volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Sou indigno de todas as beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, das mãos de meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu o temo, para que não venha ele matar-me, e a mãe com os filhos. Mas tu dissestes: Certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão
não se pode contar. Ele passou ali aquela noite e tomou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Ele os entregou aos cuidados dos seus servos, cada manada à parte, e disse aos servos: Passai adiante de mim, e ponde espaço entre manada e manada. Ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és e para onde vais, de quem são esses diante de ti, responderás: São de teu servo Jacó, presente que envia meu senhor a Esaú, e ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham atrás das manadas: Desta maneira falareis a Esaú quando vos encontrardes com ele, e direis também: O teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Eu o aplacarei com presentes que vai diante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: Deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: Qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Perguntou-lhe Jacó: Dize-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face e a minha vida foi poupada. Saiu o sol quando ele transpôs Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porque o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Levantou Jacó os olhos e olhou, e viu que vinha Esaú e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por último. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e eles choraram. Depois Esaú levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e perguntou: Quem são esses contigo? E ele respondeu: Os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. Então chegaram-se as servas, elas e seus filhos, e se inclinaram. Chegaram-se também Lia e seus filhos e se inclinaram. Depois chegaram José e Raquel e se inclinaram. Perguntou Esaú: Que queres dizer com todo este bando que encontrei? Respondeu Jacó: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja teu o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora achei graça aos teus olhos, peço-te que aceite o meu presente, porque vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e te agradaste de mim. Aceita, peço-te, o meu presente, que eu te trouxe, pois Deus tem sido bondoso para comigo, e tenho de tudo. E insistiu com ele, e ele o aceitou. Então disse Esaú: Ponhamo-nos a caminho e vamos, eu irei adiante de ti. Respondeu-lhe Jacó: Meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, todos os rebanhos morrerão. Passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei conduzindo-os pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: Então permita-me deixar contigo alguns dos meus homens. Perguntou Jacó: Para quê? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez abrigos para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote.
Depois que voltou de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e se acampou diante da cidade. Por 100 peças de prata ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo em que estendera a sua tenda. Então levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel.